Já ouviu falar daquele dia em que Lampião enterrou o coronel vivo no formigueiro? Pois é, meu amigo. Lá no sertão a gente sabe que quem pisa em todo mundo, mais cedo ou mais tarde, acaba pagando o preço. O tal coronel, que achava que mandava em tudo, se deu mal. Lampião não era homem de deixar desaforo barato e aquele dia. Bom, aquele dia ficou marcado na história do sertão. Não foi só com bala que ele fez justiça, não. Foi com um tipo de vingança que até o vento parou de soprar, como se quisesse assistir àquilo também. Mas antes de eu te contar como tudo aconteceu, quero mandar um abraço especial para a galera que acompanha o canal. Um abraço para o Renato de Porto Alegre, para a Márcia lá de Queimados, no Rio de Janeiro, para o Pedro que está em Moçambique, para o Paulo de Aroeiras, na Paraíba, e para todo mundo que nos acompanha de canto a canto do Brasil e do mundo. E se você também quer aquele abraço, é só deixar o like, se inscrever no canal Sangue no Sertão e contar pra gente de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos ver de onde é que a nossa história está chegando. No sertão, onde a terra é dura e o sol queima como fogo, a vida nunca foi fácil. E ali, entre o calor imenso e a poeira, o coronel Zé do Rego se achava o rei. Tinha terras vastas, jagunços à sua disposição e o poder nas mãos. Qualquer um que ousasse levantar a voz contra ele sabia o que esperar. Um fim cruel sem chance de escapar. Para ele, o povo do sertão era só massa de manobra, gado a ser controlado com medo e ameaças. Sua palavra era lei, e ele não se cansava de mostrar isso. Mas Lampião Virgulino Ferreira da Silva, o líder dos cangaceiros, não se dobrava. Nascido e criado no sertão, Lampião tinha uma relação muito diferente com a terra seca e quente. Ao contrário do coronel, que vivia do medo dos outros, Lampião vivia com a força e o respeito que o sertão exigia. Não era só um homem. Do cangaço, era a própria personificação da resistência contra aqueles que pensavam ser donos do sertão. O povo, que o temia, também o via como o último bastião de justiça, aquele que faria o que o Estado nunca fez: defender os mais fracos. O coronel Zé do Rego tinha feito mais uma de suas arbitrariedades, algo que atravessou o limite da paciência de Lampião. Ele já vinha o provocando, tomando terras dos mais humildes, abusando da autoridade que sua posição lhe dava. Ninguém ousava desafiá-lo, ninguém até então. Lampião sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que dar um basta. O coronel Zé do Rego tinha escolhido a hora e o lugar para mostrar seu poder, mas Lampião estava perto e sabia que o confronto já era inevitável. Naquele dia, o calor parecia derreter o chão do sertão. Lampião e seu bando estavam em um ponto estratégico, observando o movimento do coronel. O suor escorria das testas, mas os olhos de Lampião permaneciam fixos, atentos a cada movimento. O bando estava com ele, mas ele sabia que o que aconteceria a seguir não seria uma simples troca de tiros. Nada seria tão direto. Lampião pensava em algo diferente, algo mais profundo. Ele não queria apenas derrotar o coronel. Queria fazer com que ele sentisse a dor que causava ao povo. Ele queria humilhar aquele homem que se achava superior. Lampião sabia que não ia ser com bala ou faca, mas com algo que só o sertão poderia oferecer. Uma lição que só quem viveu ali entenderia. O plano estava sendo gestado na mente de Lampião, e o vento quente que soprava do sertão parecia sussurrar que o tempo estava se esgotando. O coronel Zé do Rego, com toda a sua arrogância, não sabia o que o aguardava. Ele tinha feito uma escolha ruim: se colocar contra a fúria de Lampião e do sertão. E agora o sertão faria o que sabe fazer de melhor: dar o troco. Lampião olhou para o horizonte, os mandacaros se destacando contra o céu claro, e soube que aquele seria o dia que o nome de Zé do Rego seria marcado para sempre na história do sertão. O coronel não sabia, mas seu destino estava selado, e ele nem tinha ideia de como. Lampião sabia que, para dar uma lição no coronel, ele precisava agir com inteligência. O bando de Lampião estava acampado em um ponto estratégico, longe dos olhares do coronel, mas perto o suficiente para observar cada movimento do inimigo. O sertão, com sua terra quente e a vastidão de mandacaros, oferecia os melhores esconderijos, e Lampião os conhecia como a palma de sua mão. O coronel acha que vai sair dessa tranquilo, mas se engana. No sertão, quem manda é a coragem, e nós vamos mostrar isso a ele.
disse Lampião com voz firme e olhos atentos. Ele olhou para o bando que estava sentado em círculo, esperando suas ordens. Maria Bonita, sempre ao seu lado, sabia que quando ele falava daquele jeito, era porque o jogo já estava jogado, e nada poderia detê-lo. O plano de Lampião não era simples, não seria uma emboscada qualquer. O coronel Zé do Rego estava acostumado com balas e facões, mas Lampião queria algo mais. Queria humilhar o coronel da maneira que só o sertão poderia fazer. Ele queria que Zé do Rego sentisse a dor de ser impotente diante da natureza, da terra que ele sempre explorou e usou para o mal. Não seria com fogo, não seria com pólvora. A vingança viria de uma maneira diferente, e Lampião sabia que essa maneira era a mais certeira. A noite caiu no sertão, e a temperatura diminuiu, mas a tensão só aumentou. O bando se espalhou pela mata, se escondendo entre as pedras e os mandacaros, esperando o momento exato. Lampião estava no ponto de observação, com seu rifle descansando ao lado, mas seus olhos estavam fixos no caminho que o coronel e seus jagunços fariam. Ele sabia que o coronel passaria por ali em poucas horas, e a emboscada já estava montada. No silêncio da noite, o vento não se ouvia mais, e a terra seca parecia estar prestes a tremer. O sertão estava quieto, mas apenas esperando pelo momento certo. Lampião olhou para o horizonte, e tudo parecia conspirar para que sua vingança fosse executada. Ele tinha seus homens, tinha o terreno, e tinha a certeza de que, quando o coronel passasse por aquele ponto, não haveria escapatória. O plano estava em andamento, e Lampião não pensava em recuar. Para ele, a justiça do sertão nunca se fazia com perdão. A justiça era feita com coragem, com sofrimento e, muitas vezes, com o próprio suor da terra. O coronel Zé do Rego se preparava para a pior surpresa de sua vida, e Lampião sabia que o tempo de seu império estava se esgotando. A noite desceu pesada sobre o sertão. O silêncio era absoluto, como se o próprio sertão estivesse aguardando o desfecho de uma história que só ele poderia entender. O bando de Lampião estava posicionado com precisão. Cada homem escondido entre as sombras, com os olhos atentos e rifles prontos, mas o plano não envolvia um confronto direto. O que Lampião tinha em mente era algo mais sutil, algo que o coronel Zé do Rego nunca esperaria. Lampião sabia que o coronel, com sua arrogância, não teria medo de nada. Ele se achava protegido por seus jagunços, pelo poder da terra e pela influência que exercia sobre os outros coronéis. O sertão, para Zé do Rego, era apenas um território a ser dominado. Mas Lampião tinha aprendido com o tempo que o verdadeiro poder do sertão estava naquilo que ninguém conseguia ver, na paciência, no silêncio, na estratégia que se desenrolava aos poucos, e a emboscada já estava pronta. Enquanto os jagunços do coronel Zé do Rego seguiam pela estrada, poeirenta com suas armas e olhares arrogantes, Lampião e seu bando se mantinham imóveis. Não houve gritos, não houve disparos de aviso. O único som era o vento, que soprava forte, carregando a poeira do sertão, e o som das sandálias de couro dos cangaceiros, que se moviam com a leveza de quem sabia que o tempo de ação estava chegando. O coronel Zé do Rego vinha com seu cavalo à frente, acompanhado por 2 de seus jagunços. A confiança do coronel era visível. Ele não imaginava que estava prestes a cair em uma armadilha que nenhum dos seus homens poderia evitar. Quando ele passou pela pequena elevação, onde Lampião e seus homens estavam posicionados, o silêncio foi quebrado de uma forma brutal. A primeira coisa que o coronel sentiu foi o chão tremendo sob os cascos dos cavalos. O sertão, como se tivesse se rebelado, fez a terra se abrir. Não foi uma explosão nem um tiro de rifle. Foi a natureza, o formigueiro. Uma armadilha montada com habilidade, onde, ao passar por aquele ponto específico, o coronel Zé do Rego caiu direto na emboscada. O coronel caiu de joelhos, o pavor tomando conta de seu rosto. E os formigueiros começaram a atacá-lo, subindo pelas suas pernas, pelos seus braços. Os jagunços, sem entender o que estava acontecendo, correram para tentar ajudá-lo, mas nada podiam fazer. O medo se espalhou como uma sombra. Lampião observava tudo quieto do seu posto, com um sorriso discreto no rosto. A humilhação estava consumando-se diante de seus olhos.
Não foi a morte de Zé do Rego que ele buscava, mas sua total impotência. Ele queria que o coronel soubesse, de maneira cruel, que ninguém é imune ao sertão. O coronel agora estava à mercê das forças da natureza, sem poder lutar, sem poder se defender. O confronto não foi uma batalha de rifles e facões. Foi o sertão se vingando, mostrando que, por mais que o homem tente dominar a terra sempre tem a última palavra. E a vingança, como o próprio sertão, não escolhe hora nem lugar. Ela vem quando menos se espera. O coronel Zé do Rego estava completamente atordoado. Suas mãos tremiam, enquanto tentava se livrar das formigas, mas não havia como. As criaturas pareciam ter a força do próprio sertão e subiam sobre ele com uma fúria que ele jamais imaginara sentir. Seus jagunços apavorados tentaram ajudar, mas o que podiam fazer? O coronel, o homem que pensava ser o dono de tudo, agora era nada mais que uma vítima da terra que ele nunca respeitou. Lampião, lá de cima da colina, observava a cena com um sorriso nos lábios. Não era um sorriso de felicidade, mas um sorriso de justiça, de quem sabia que estava cumprindo o que o sertão exigia. Ele sabia que Zé do Rego tinha feito o povo sofrer, tinha destruído vidas e arruinado sonhos. Mas no sertão, onde a terra é dura e o céu parece nunca mudar, até o homem mais poderoso tem que pagar pelo que fez. E aquele dia, o coronel pagaria com a maior humilhação de sua vida. Deixe ele sentir a dor do sertão, disse Lampião para seu bando com um tom baixo, mas decidido. Maria Bonita, sempre ao seu lado, olhou para ele compreendendo que aquele momento não era só de vingança, mas de justiça. E no sertão, a justiça nunca era simples. Era feita com dor, com suor e com o peso da própria terra. O coronel, já enfraquecido e coberto por formigas, tentou se levantar, mas seus movimentos eram lentos e o terror estava estampado em seu rosto. Ele não conseguia mais pensar com clareza. As formigas estavam por todo lado, e ele sentia seu corpo sendo consumido pela natureza, enquanto o medo tomava conta de sua mente. Ele queria gritar, pedir ajuda, mas sabia que, mesmo se o fizesse, nada mudaria. Não havia ninguém ali para salvá-lo. Lampião, com sua calma característica, observava tudo. Ele não precisava mais fazer nada. O sertão estava cumprindo seu papel. E o coronel Zé do Rego estava vendo, pela primeira vez em sua vida, que o sertão não é domado com força ou armas. Ele não sabia, mas a morte ali não vinha da bala, mas do próprio sertão. Aquele mesmo sertão que ele tanto abusou. O sertão cobrou seu preço, e com ele a vergonha de um homem que pensou que poderia ser imune à sua fúria. Os jagunços do coronel, desesperados, tentaram puxá-lo, mas as formigas estavam por todos os lados. Não adiantava. A única coisa que restava a Zé do Rego era o olhar de desespero. No fim, ele caiu, e sua cabeça bateu com força no chão. O sertão não teve pressa para matá-lo, mas com o tempo ele cedeu. O homem que antes dominava a região, que se achava superior, agora era só mais um cadáver, sem poder, sem glória. Lampião deu um último olhar para a cena. Não era o fim que ele queria, mas era o fim que o sertão exigia. Aqui quem manda é o sertão, coronel, e você, como todos que se acham poderosos, vai cair quando menos esperar. O bando de Lampião, que havia assistido ao momento de humilhação e justiça, não comemorou. Não havia alegria naquele momento, apenas o peso daquilo que tinha sido feito. A justiça do sertão, muitas vezes, vem de uma maneira que ninguém espera. E para o coronel Zé do Rego, não foi com bala ou faca, mas com a terra e a natureza. O sertão fez o que sabia fazer melhor. Ensinou-lhe que não há soberania diante do poder da terra. A madrugada chegou silenciosa, como o sertão sempre foi. O vento, que antes parecia insuportável, agora estava calmo. As estrelas, distantes como os sonhos do povo do sertão, brilhavam sem fazer barulho. O bando de Lampião, ainda em silêncio, observava a cena. O coronel Zé do Rego estava morto, mas a morte dele não trazia a sensação de vitória. Ali, no sertão, ninguém vencia. Apenas a terra, implacável e eterna, se fazia presente. Lampião caminhou em direção ao corpo do coronel, com a postura ereta e os passos firmes. Cada movimento dele era como uma dança com o sertão,
onde a sabedoria do homem e da terra se encontravam. Ele olhou para o corpo do coronel, agora sem poder, sem força. Não havia mais aquele homem arrogante que mandava e desmandava. O coronel era agora só mais um pedaço de terra, tão vazio quanto as promessas que fez ao povo. Ele achava que podia vencer o sertão, murmurou Lampião em tom baixo, como se falasse para si mesmo. Mas ninguém vence o sertão. O sertão vence todos com calma, com paciência e sempre no momento certo. Ele olhou para Maria Bonita, que estava ao seu lado. Ela não disse nada, mas o olhar dela refletia tudo o que ele sentia. A vida no cangaço era dura, mas momentos como aquele em que a justiça do sertão se fazia presente eram o que mantinha a chama acesa. O bando que antes estava em silêncio começou a se mover, com a mesma calma. Eles sabiam que o sertão não permitia que houvesse comemorações, pois aquele tipo de justiça não vinha com alegria, mas com um peso que não se podia ignorar. A vingança estava feita, mas a alma de cada cangaceiro estava marcada pela dor e pelo sofrimento da terra. E no sertão, a dor nunca é apagada. Ela fica. Lampião se virou para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer. O sertão não muda nem com a morte do coronel. Ele permanece ali seco, implacável, eterno. O que mudava, na verdade, eram os homens que ali viviam. Mas o sertão, esse, nunca morre. E quem o conhece como Lampião e seu bando, sabe que a justiça dele sempre será feita, de uma maneira ou de outra. Às vezes com rifle, às vezes com formigueiro, mas sempre com a mesma força. Agora, o sertão respirou, disse Lampião com um suspiro. Mas como sempre, ele vai cobrar de novo. O coronel Zé do Rego não foi o último a fazer maldade por aqui. Lampião sabia que sua luta nunca teria fim. No sertão, a justiça nunca se completa, porque o mal sempre volta. E ele, como líder dos cangaceiros, tinha o dever de manter essa justiça viva. A fúria de Lampião e de seu bando não era apenas contra um coronel, mas contra todo um sistema de opressão que mantinha o povo submisso. E o sertão, com suas duras lições, ensinava todos os dias que nada dura para sempre. Nem os homens, nem seus impérios. Lampião deu uma última olhada para o corpo do coronel e, com a mesma serenidade que sempre teve, virou-se e começou a caminhar de volta para o acampamento. O sertão estava mais calmo, mas a luta, essa, nunca teria fim. O sol já começava a nascer no sertão, tingindo o céu de um vermelho intenso, como se o próprio céu estivesse testemunhando o desfecho da noite. A sensação de quietude, de que tudo finalmente havia acabado, se espalhou pelo ar. Mas Lampião sabia que o sertão nunca deixa uma história sem uma última palavra. Ele caminhava com passos firmes, sem pressa, como se o tempo fosse algo que só o sertão pudesse controlar. O bando, com os olhos cansados, também caminhava, mas o peso daquela vitória silenciosa estava presente em cada passo. O homem que tinha sido o terror do sertão agora era apenas um corpo inerte. O coronel Zé do Rego, o homem que pensava que nada o afetaria, que era o dono das terras e da vida dos outros, estava ali, como um aviso para todos que ousassem desafiar a terra. No entanto, Lampião sabia que sua missão estava longe de ser cumprida. O sertão é imenso, e enquanto houver coronéis, jagunços e injustiças, a luta jamais terá fim. Maria Bonita se aproximou dele, colocando a mão suavemente sobre seu ombro. Virgulino, o que será de nós agora? Perguntou ela, com um tom de voz baixo, mas que carregava a inquietação de quem sabia que aquela vitória, por mais justa que fosse, não resolvia o sofrimento de todos. O sertão, com suas pedras e espinhos, estava longe de ser um lugar onde se conquistava a paz. Agora o sertão vai respirar um pouco, respondeu Lampião, olhando para a terra que se estendia à sua frente. Mas sabemos que ele vai cobrar de novo. O coronel Zé do Rego não foi o único, nem será o último. O sertão nunca deixa de lutar, e a gente, Maria, a gente tem que lutar até o fim. Lampião sempre soubera que a verdadeira luta nunca se dá apenas contra um único homem. O problema não eram os coronéis, mas o sistema que os mantinha no poder. O sertão, esse grande e imenso território, sempre foi e sempre será um lugar de luta constante. Ele e seu bando, com todo o sangue derramado,
e com todas as vidas perdidas, sabiam que a justiça no sertão não é feita por um único ato, mas por uma sucessão de vinganças, de batalhas, de revoltas silenciosas e implacáveis. O bando seguiu em frente, e o silêncio parecia ser a única resposta de que o sertão sabia que sua justiça foi feita. Mas nem todos estavam em paz. Alguns, como Maria Bonita, ainda olhavam para a cena com uma inquietação que só o sertão podia proporcionar. Sabiam que o preço da justiça era sempre alto e que, a qualquer momento, poderiam se ver novamente diante de uma luta maior. "Você acha que ele vai descansar agora?" perguntou Maria Bonita, como se estivesse lendo os pensamentos de Lampião. "Não, Maria", respondeu ele com a voz firme, mas que carregava uma melancolia de quem já sabia a resposta. "A luta nunca acaba e a gente vai continuar. Porque o sertão precisa de justiça e a justiça, Maria, é feita de coragem e sangue. Ninguém no sertão vai descansar enquanto a injustiça ainda respirar." Com essas palavras, Lampião seguiu na frente, o rosto marcado pela dureza da vida que levava. O sertão, sempre imenso e implacável, continuava a ser o único juiz, e ele, Virgulino Ferreira da Silva, continuaria a lutar até o fim. A manhã do sertão trouxe um calor imenso, como uma lâmina afiada cortando a pele. O silêncio continuava, mas não era um silêncio pacífico. Era o silêncio de algo que ainda estava por vir, algo que só o sertão sabia prever. Lampião caminhava com os ombros tensos, o olhar fixo à frente, como se o peso do que havia acontecido na noite anterior não fosse o suficiente. A vitória, embora importante, não trouxe descanso, não no sertão. O bando estava cansado. Os dias de luta, os enfrentamentos constantes, o cansaço das longas viagens e da constante fuga do cangaço haviam deixado marcas visíveis. Mas Lampião, como sempre, não mostrava sinais de fraqueza. Ele era o líder, e como líder, sabia que mostrar qualquer tipo de hesitação podia ser fatal. O sertão respeita a força, a coragem, que era assim que ele sempre fizera sua jornada, com a certeza de que, por mais difícil que fosse, a luta nunca pararia. Maria Bonita, sempre ao seu lado, percebia o peso em seus olhos. Ela conhecia Virgulino melhor do que ninguém. Sabia que ele carregava consigo a responsabilidade de todos. O sertão, com suas intempéries e injustiças, nunca deixava ninguém em paz. Quando um coronel caía, outros surgiam. E assim o ciclo continuava. "O que vai ser de nós agora?" perguntou Maria de novo, sem esconder o receio. A dúvida pairava no ar, como um fogo prestes a se alastrar. A vingança foi feita, mas o que acontece depois? Lampião não respondeu de imediato. Ele olhou para o horizonte onde o sertão se estendia sem fim. O calor estava insuportável, e o único som que se ouvia era o farfalhar das folhas secas, movidas por um vento quente e pesado. O sertão parecia respirar, como se ele tivesse vida própria. "Depois", repetiu Lampião pensativo, "depois, Maria, a luta continua. O sertão não cansa, a luta não cansa. A justiça aqui nunca vem com um fim. A terra vai cobrar o preço do que aconteceu e nós, como sempre, temos que estar prontos para a próxima batalha." Lampião sabia que o preço da liberdade era alto e que o sertão, com todas as suas adversidades, nunca deixava de exigir algo de quem ousava cruzar suas fronteiras. O que ele não dizia em palavras, mas o que Maria compreendia, era que a luta de um cangaceiro nunca tinha um fim. O coronel Zé do Rego, por mais cruel que fosse, não era o último a ser enfrentado. O sertão estava cheio de homens como ele, e Lampião sabia que a revolta nunca se calaria enquanto houvesse injustiça. O bando seguiu em frente, com a mesma determinação, os olhos atentos, sabendo que não haviam vencido uma guerra, apenas uma batalha. E, como sempre, a sombra da luta continuava a se alongar, à medida que o sertão ia tomando forma diante de seus olhos. Lampião pensava, enquanto caminhava, nas histórias que o sertão sempre contava, nos homens e mulheres que caíam, mas que, de alguma forma, suas histórias nunca morriam. Eles se tornavam lendas, como ele se tornaria mais tarde uma dessas figuras imortais. O fogo da revolta no sertão nunca se apagava, e isso, para Lampião, era tanto uma maldição quanto uma missão. Enquanto o sol subia cada vez mais no horizonte, a poeira do sertão levantava-se ao seu redor.
O que havia acontecido com Zé do Rego seria lembrado, mas não acabaria com a luta. No fundo, Lampião sabia que o sertão não tinha misericórdia de ninguém, e ele próprio nunca teria descanso enquanto fosse preciso lutar. O sertão seguia imutável, mas a caminhada de Lampião e seu bando estava longe de ser simples. O calor não dava trégua, e o vento seco, que antes trazia alguma frescura, agora parecia uma lâmina afiada que cortava a pele. Os cangaceiros estavam exaustos, mas a estrada não os deixava descansar. Eles sabiam que o sertão não perdoa fraquezas e nenhum descanso era permitido quando a luta estava tão perto de ser eterna. Lampião andava na frente, os olhos fixos no caminho, mas sua mente estava longe, refletindo sobre o que havia feito. A morte de Zé do Rego, por mais justa que fosse, ainda trazia um peso. O povo do sertão sabia da necessidade de vingança, mas, como sempre, a história era muito mais complexa. O sertão não via o mundo como os homens da cidade, ou os coronéis viam. Aqui não havia heróis, apenas sobreviventes. E Lampião, por mais que fosse o nome mais falado entre os cangaceiros, sabia que o título de herói nunca se aplicava a ele. O peso do nome de Lampião não era só de honra, mas também de uma condenação silenciosa. Maria Bonita, como sempre, caminhava ao seu lado, e não era preciso muito para perceber que algo estava diferente. O olhar de Lampião estava distante, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Maria não questionou, pois sabia que os homens do sertão, mesmo os mais corajosos, têm suas dúvidas. Eles, como todos, carregam as marcas de um mundo que não perdoa. "O que vem depois, Virgulino?" perguntou Maria sem esconder o cansaço. "Depois do coronel, quem vem?" Lampião parou de repente, e seu olhar antes perdido fixou-se nela. Ele sabia que, assim como o sertão, a luta nunca parava. Havia sempre outro homem no caminho, outro coronel, outro capanga, e a injustiça continuava, alimentando a fúria que nunca se acalmava. "Já não sei, Maria", respondeu com uma voz que carregava a dor de quem já viu demais. "Mas o sertão nunca vai descansar. Eu e você, a gente sempre vai ter algo a fazer por aqui. O nome de Lampião vai viver, mas não sei se viverá como uma lenda boa ou como uma maldição. O que sei é que o sertão vai continuar cobrando, e enquanto houver injustiça, a gente vai estar aqui." Ele não disse mais nada, mas o silêncio entre eles foi pesado, como a terra seca que pisavam. Maria Bonita, que sempre soubera entender as entrelinhas do que ele dizia, olhou para ele com um sorriso amargo. Ela sabia que Lampião tinha razão. O sertão nunca perdoa, nunca esquece. A luta dos cangaceiros nunca se acabava com uma simples vitória. O bando que seguia atrás começou a se espalhar, cada um no seu ritmo, mas sempre atentos, sempre prontos. A vida no cangaço era uma constante espera. Espera pela próxima batalha, pelo próximo confronto, pela próxima oportunidade de agir. Eles sabiam que, por mais que o sertão fosse vasto e imenso, ele nunca deixaria ninguém em paz. Lampião virou-se de novo para o horizonte. Ele sabia que não havia mais tempo para pensar em descanso, nem em glórias. O nome de Lampião poderia se tornar uma lenda, mas ele já sabia que lendas no sertão não vivem sem sacrifícios. "Se o nome de Lampião for lembrado, será por causa do que a gente fez", disse ele, com uma determinação implacável. "Mas a história do sertão, essa vai ser escrita com sangue. E a gente vai ser parte disso, não importa o que aconteça." Com essas palavras, o bando seguiu. O sertão continuava, como sempre, à espera de mais história, mais batalha, mais sacrifício. A luta não acabaria nunca. O tempo no sertão é traiçoeiro. Às vezes, a dor parece eternizar o sofrimento, mas na maioria das vezes, o sertão segue indiferente, sem se importar com os homens que cruzam suas fronteiras. A poeira, o sol quente e o vento que corta como faca. Esses eram os companheiros constantes de Lampião e seu bando. Eles caminhavam, como sempre, pela terra que havia sido marcada por cada passo de sofrimento, por cada lágrima e cada sacrifício. Lampião, apesar da calma aparente, sentia o peso de cada dia, de cada escolha. O nome de Lampião já havia se espalhado pelo sertão, por todo o Brasil. O nome do cangaceiro agora ecoava nas bocas de homens e mulheres, fosse em respeito, fosse em temor. Mas no fundo, Virgulino Ferreira da Silva sabia que, por mais que sua lenda crescesse,
O sertão nunca o deixaria em paz. Os coronéis caíam, mas outros surgiam, e com eles, mais injustiças, mais sangue derramado. O bando continuava sua jornada, mas algo havia mudado. A certeza de Lampião, a força que sempre guiou seus passos, estava começando a vacilar. Ele sabia que a história do cangaço tinha seu fim marcado, mais cedo ou mais tarde. E a cada dia, o peso do que fizera o corroía mais. O que antes parecia apenas uma luta pela sobrevivência, agora se transformava em uma guerra interminável, contra o próprio destino. Seria possível escapar do fim? Ou o fim estava predestinado, como as raízes dos mandacaros que resistem a tudo, mas que também um dia caem? Virgulino, disse Maria Bonita, com um tom que ele já conhecia bem. Era o tom que ela usava quando sentia que ele estava distante, que seus pensamentos o estavam levando a algum lugar onde ele não queria estar. O que você está pensando? Lampião parou de caminhar e o resto do bando seguiu em frente sem interromper o momento. Ele olhou para Maria, como se finalmente despertasse do torpor em que se encontrava. Ele sabia que ela entendia mais dele do que qualquer outro. O sertão, com suas intempéries, fazia com que ele se tornasse um homem mais forte, mas também mais marcado. Eu estou pensando que o sertão nunca vai nos dar paz, Maria, respondeu Lampião, a voz baixa e grave. A gente luta, e parece que nunca acaba. O nome de Lampião vai ficar marcado na história, mas a história do sertão. Essa nunca vai ter fim. Cada luta que a gente vence, aparece outra na nossa frente. O sertão não é lugar para descanso e não é lugar para heróis. Maria Bonita o olhou com tristeza. Sabia que ele estava cansado, como todos estavam. O cangaço nunca foi só de luta contra os coronéis, mas contra o próprio tempo, contra o peso das escolhas e das consequências. O que Lampião não dizia, mas o que Maria sentia, era que ele já estava cansado de lutar. Mas ele nunca teria descanso. O sertão não permite que seus filhos se cansem. A terra sempre pede mais. E o que vai ser de nós, Virgulino? O que vai ser de todos nós quando a luta acabar? Perguntou Maria Bonita, com os olhos fixos nele, esperando uma resposta que ele talvez não tivesse. Lampião não respondeu. Imediatamente. Olhou para o horizonte onde a poeira ainda levantava com o vento e pensou no que Maria havia dito. O fim do cangaço estava se aproximando, e ele sabia disso. Mas no sertão o fim nunca é claro. O que viria depois? O que ele deixaria para o futuro? O que sua lenda significava, afinal? Quando a luta acabar, Maria, o sertão vai continuar, disse Lampião, com um suspiro profundo. E o que a gente deixar para trás vai ser lembrado por mais tempo do que qualquer lenda que possam inventar. O nome de Lampião a gente vai levar até o fim. Com essas palavras, ele se virou e seguiu em frente, como se o peso de tudo o que carregava finalmente tivesse sido dividido entre ele e a terra. O bando, sempre à sua retaguarda, sabia que a história estava chegando a seu auge. Mas o sertão, esse nunca ia acabar. O sol estava se pondo no sertão, tingindo o céu de um laranja queimado, como se fosse um alerta de que tudo estava prestes a mudar. O cansaço já era visível nos rostos dos cangaceiros. O suor misturado à poeira formava uma crosta seca em suas peles. O sertão, que sempre exigiu o melhor e o pior de cada um, agora parecia silenciar, como se soubesse que a história de Lampião e seu bando estava se aproximando de seu último capítulo. Lampião não falava muito. Seu olhar estava distante, fixo em algum ponto do horizonte, mas seus pensamentos estavam longe. Ele sabia que o fim de sua jornada estava perto, mais perto do que ele queria admitir. O sertão nunca dá descanso a ninguém, nem aos mais valentes. A cada passo que ele dava, o peso de sua lenda crescia, mas também a dor das escolhas feitas. O bando parou em um ponto alto, onde a vista do sertão se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Eles estavam longe da última emboscada, longe dos combates, mas o clima estava pesado, tenso. Maria Bonita, que sempre o acompanhara, caminhou até ele, seus passos silenciosos, como se o sertão a soubesse como ninguém. Virgulino, ela disse, agora com uma ternura que misturava preocupação e sabedoria.
Eu vejo nos seus olhos que está na hora de parar. Não precisa mais lutar, você fez o que tinha que fazer. Lampião a olhou, mas não disse nada de imediato. O vento forte balançava os cabelos de Maria Bonita, e ela sabia que ele estava sentindo o peso das palavras. Tela, o que ele construíra no sertão com suor e sangue, agora estava em risco. O próprio nome de Lampião, que ecoava por todo canto, parecia pesado demais para carregar. Maria, ele começou, com a voz baixa e carregada de sentimentos. A luta nunca vai acabar aqui. Enquanto houver coronel, enquanto houver injustiça, eu vou ter que estar lutando. Não é só minha batalha. É de todos que viveram e morreram pelo sertão. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor, mas também de compreensão. Maria sabia que ele jamais teria paz enquanto o sertão estivesse em chamas. Lampião não. Era só um homem. Ele era o símbolo de uma revolta que não podia ser calada. Eu sei, Virgulino, mas você não pode carregar o mundo inteiro nas costas, não sozinho. Aquelas palavras foram como um golpe. Lampião, sempre tão forte, sempre tão imbatível, sentiu pela primeira vez o peso de tudo que havia feito. Ele tinha sido o líder, o herói e o homem a ser temido, mas ao mesmo tempo, ele também era o homem que carregava o peso de todas as almas perdidas, todos os sonhos destruídos, todas as batalhas que jamais teriam fim. Os cangaceiros estavam silenciosos, aguardando, respeitando o momento. Lampião sabia que o sertão tinha um poder único. Ele moldava as pessoas, as tornava mais fortes, mas também as fazia perder algo. Ele tinha sido forjado pelo sertão, mas o sertão não perdoava. E o fim de sua jornada se aproximava, talvez, de uma forma que ele não pudesse prever. O som distante de cascos de cavalos interrompeu o silêncio. Os jagunços se aproximavam, e Lampião sabia que o confronto estava prestes a acontecer. A luta final não seria entre ele e um coronel, mas entre ele e o próprio sertão, entre a morte e a vida que ele escolhera levar. Ele olhou para Maria, Bonita, e por um momento viu a mulher que sempre esteve ao seu lado, a companheira que soubera o que significava viver no cangaço. Vamos até o fim, disse Lampião com um sorriso triste, mas determinado. O sertão vai ser lembrado. O nome de Lampião vai viver. Os jagunços estavam chegando. O bando de Lampião, ainda em silêncio, se posicionou sabendo o que aconteceria a seguir. A história de Lampião nunca teria fim, mas ela estava prestes a se tornar uma lenda. O sertão, como sempre, tomaria sua última respiração. E assim, enquanto o sol se punha no sertão, a história de Lampião chegava ao fim, mas sua lenda, como as dunas do deserto, sempre voltaria a se erguer. O sertão, com sua violência, sua beleza e suas lições, nunca esqueceria aquele homem que desafiou tudo para que sua justiça fosse feita. O nome de Lampião se tornaria eterno, porque no sertão os ecos da história nunca se apagam.